E também, vocês vão, para amanhã, eu não vou deixar uma lista para fazer, não. A gente vai fazer a atividade do livro. A gente vai fazer umas atividades. Eu vou indicar lá nas orientações, tá? Mas quem quiser, quem já tiver com o caderno aí, por favor, vocês vão anotar para fazer na postagem de terça-feira, lá no capítulo 5, a gente está estudando o reino de Cush. Eu estou dando uma especial atenção para ele, porque eu gosto muito, porque os cuxitas eram maravilhosos, sensacionais, espetaculares, esplendorosos. A gente vai fazer as atividades do capítulo 5, e essas atividades estão nas seguintes páginas. Página 82. Se alguém de boa alma puder, inclusive, anotar aqui no chat, só para adiantar, quem quiser já ir fazendo e tal. A gente vai fazer as páginas 82, tem um texto. Eu podia ter aberto o livro online, esqueci. Enfim, mas não tem problema não, que isso aqui estará nas orientações, tá? Para amanhã. Páginas 82, 83, que são textos com algumas questões. Não, 82 e 85. 82 e 85. Tá bom? Porque a outra dos griots, ela é uma atividade assim que dá para fazer depois. Oi, Luma Sander, diga. Edmara, é página 82 e 85 ou a 85? Não, 82 e 85. A 82 tem 3 perguntas. Na 85 é a questão 5. É só a questão 5 que tem que fazer na página 85. Porque as outras... Questão 1 e 5. 1 e 5, 1 e 5, 1 e 5, 1 e 5. Da página 85, questões 1 e 5. Tá? Então, página 82 são as 3 questões. E página 85, as questões 1 e 5. Obrigado, Luma. Isso é para a casa de amanhã, né? Isso vai estar na postagem, tá? Essas orientações. Inclusive, eu vou fazer um print da página e vou deixar também a página lá. Enfim, né? Para vocês utilizarem. Beleza? Então, tá bom. Mais alguma questão? Matheus Vitor tinha levantado a mão. Sim, qual que é o título da aula de hoje? O reino de Cush. O reino de Cush. Edmar, é porque eu ia te perguntar se era para fazer agora. Não, agora não. Agora a gente vai para a aula, porque eu preciso passar aqui enfim, né? Passar os slides para vocês. Deixa eu só achar um negócio aqui rapidinho. A mão está descascando. Muito bem, eu vou passar primeiro para vocês um vídeo, e aí depois a gente vai para os slides, tá bom? É o vídeo de uma historiadora em São Paulo, ela chama Joelza, inclusive ela é escritora de livro também, ela tem um site maravilhoso e eu recomendo vocês utilizarem, tá? O site da Joelza. Depois eu indico isso também, material para vocês estudarem. Edmar, Sim. Como que escreve Cush? Cush, olha só, é uma questão meio problemática, porque é o seguinte, no idioma sudanês, vem a escrita com K, K-U-S-H. Só que no português, isso foi traduzido para C-U-X-E. Então, às vezes, inclusive, mas eu estou padronizando agora, porque segundo o dicionário, então é C-U-X-E. Mas no livro, por exemplo, está K-U-S-X-S-H. Então, pode escrever tanto o K-U-S-H quanto o C-U-X-E. Tá bom? Mas eu vou usar só o C-U-X-E, porque está no dicionário assim. Tá? Muito bem. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Não é essa tela que eu quero compartilhar essa aqui. Aqui. Me fala, por favor, se vocês estão ouvindo bem o som aí. Aos primeiros faraós. Elas foram erguidas entre 3.000... Tá bom. Beleza.
As famosas pirâmides do Egito serviram de sepultura aos primeiros faraós. Elas foram erguidas entre 3.200 e 2.500 a.C., no solo arenoso de Gizé, próximo ao delta do rio Nilo. A partir de 2.400 a.C., os faraós optaram por outro tipo de sepultura em outra região, mais ao sul. Escolheram um vale árido e rochoso cortado pelo rio Nilo, o Vale dos Reis. Dezenas de túmulos foram escavados nas rochas para guardarem os sarcófagos de faraós, rainhas e nobres da corte egípcia. Um dos túmulos chama a atenção. A tumba de um homem de pele negra, cabelo escuro e crespo, seu nome, Mai-Her-Peri. Quem teria sido esse africano negro que mereceu ser mumificado e sepultado no Vale dos Reis? Junto à múmia estava o Livro dos Mortos, um rolo de papiro com orações e saudações aos deuses. O Livro dos Mortos revela que Mai-Her-Peri nasceu na Núbia e ainda criança foi levado para o Egito e criado junto à família real. Adulto, foi conselheiro do faraó Tutemés IV. Outra presença núbia importante na corte faraônica foi a rainha Tie. Esposa do faraó Amenhotep III, ela exerceu forte influência sobre o governo do Egito, mesmo depois da morte do marido. Da Núbia também vieram centenas de escravos para trabalhar nos palácios e templos do Egito Antigo. Afinal, onde fica a Núbia? Chama-se Núbia a região desértica atravessada pelo rio Nilo, ao norte do atual Sudão e a centenas de quilômetros ao sul do Vale dos Reis, no Egito. Na Núbia vivia uma população negra de língua e origem étnica diferente dos egípcios. Os núbios formaram um reino que no ano 2000 a.C., os egípcios chamaram de Cush. A história da civilização negra de Cush é tão antiga e brilhante quanto a egípcia. Por séculos, riquezas provenientes de Cush foram levadas ao Egito. Grande quantidade de ouro, marfim, ébano, peles de leopardo, ovos e plumas de avestruz, além de gado e escravos. Guerreiros núbios lutaram no exército do faraó, onde eram reconhecidos como exímios arqueiros. Rico e poderoso, o reino de Cush expandiu seus domínios e aproximou-se da fronteira do Egito. Os faraós não viam com bons olhos a existência de um vizinho tão poderoso ao sul, sobretudo porque dependiam das minas de ouro de Cush. Por isso, por volta de 1550 a.C., o Egito mobilizou seu exército para conquistar Cush e erguer guarnições militares ao longo do Nilo. Conquistado, Cush foi tratado como vice-reino e sua administração confiada à própria elite núbia. Jovens núbios foram levados para Tebas, onde receberam educação egípcia. Como vice-reino do Egito por cerca de 500 anos, Cush absorveu a cultura egípcia, adotando a língua e a escrita dos conquistadores, suas práticas religiosas e funerárias. A cidade núbia de Napata tornou-se um importante centro religioso, onde foram cultuadas as divindades Ísis, Osíris e Amon. Nas cidades cuxitas de Napata de Meroe, foram erguidos templos e numerosas pirâmides. Por volta do ano 1000 a.C., Cush libertou-se do domínio egípcio, mas as relações entre as duas civilizações foram mantidas. No final do século 8 a.C., o Egito estava sob controle dos assírios e dividido por disputas religiosas internas. Um grupo de sacerdotes egípcios, temendo pelo esfacelamento do império, pediu ajuda ao reino de Cush para recuperar a glória e o poder perdidos. O rei cuxita, Pie, mobilizou suas tropas e seguiu para Tebas. No final de um ano de guerra, todos os chefes assírios estavam derrotados. Pie restabeleceu a ordem no Egito e foi aclamado Senhor das Duas Terras. Começava
a 25ª dinastia egípcia, conhecida como o Reinado dos Faraós Negros. O Estado Unificado do Egito e Cuxi era uma grande potência, cujo único rival era o Império Assírio. Os faraós negros devolveram a grandiosidade aos antigos templos ao longo do rio Nilo. Napata, a cidade cuxita, ganhou templos magníficos como o dedicado à deusa Mut, originalmente recoberto com folhas de ouro. Os assírios não deram tréguas aos faraós negros e novos combates ocorreram com vitórias e derrotas alternadas para cada lado. Os assírios usavam armas de ferro muito superiores às lanças e espadas de bronze dos soldados egípcios e cuxitas. Além disso, os assírios tinham uma nova técnica de guerra. Em vez de usarem os cavalos para puxar os carros de combate, eles cavalgavam os animais, o que dava enorme mobilidade a seus arqueiros. O equilíbrio sobre o cavalo devia ser difícil, pois não se conhecia a sela, o estribo e a ferradura, que ainda levariam 1 milênio para serem usados. Mesmo superiores militarmente, os assírios sofreram derrotas humilhantes. Por isso, quando o rei assírio tomou a cidade de Mênfis, comemorou a vitória, registrando o fato em uma grande estela de pedra. Nela gravou a sentença: sua rainha, seu harém, seu herdeiro e o resto de seus filhos e filhas, seus bens, seus cavalos, seu gado e suas ovelhas em números incontáveis, eu levei para a Síria. Arranquei do Egito a raiz de Cush. O rei assírio, representado em tamanho gigantesco, tem a seus pés o faraó e seu filho. O príncipe negro está ajoelhado e amarrado a uma corda. O faraó Taarca refugiou-se na cidade cuxita de Napata e nunca mais retornou ao Egito. Era o ano 660 a.C. Terminava a dinastia dos faraós negros e, a partir daí, as histórias de Cuxi e do Egito seguiram caminhos diferentes. Os egípcios trataram de apagar os vestígios dos faraós cuxitas, mandando destruir e enterrar seus monumentos e estátuas. A descoberta de estátuas em uma cratera no norte do Sudão por arqueólogos da Universidade de Genebra é prova disso. Mas a brilhante civilização de Cuxi não desapareceu. Ao contrário, refloresceu e prosperou por mais 1000 anos ao redor da cidade de Meroe, como veremos na segunda parte dessa série. E aí, gostaram? Bacana, né? Eu quero a segunda parte. A segunda parte eu vou deixar. No Conexa? Eu vou deixar lá no Conexa esse e a segunda parte também. Ah, tudo bem, Davi? Tudo tranquilo? O Davi chegou aí, né? Quem não estava aí era quem tinha. O Bernardo também não tinha chegado. Chegou o restante do pessoal? O Bernardo não está, nem a Cecília. Muito bem, pessoal, é o seguinte. Então vamos lá. Peguem seus cadernos, que a gente vai agora. Nicolas, diga. Não, eu levantei a mão sem querer. Ah, tá. Diga, Maria Luísa. Maria Luísa, você não ficou, Maria Luísa. Eu esqueci, eu ia dizer isso. Maria Luísa. Olha só, mas eu olhei lá. Mas fica, você vai ter que ficar, tá? Para eu te mostrar, tá bom? Mas eu já constatei que aconteceu. É a Cecília que tá falando? Sim, eu estava aqui o tempo todo, eu acho que não aparece para você. Ah, tá. Então tá bom, Cecília. Eu achei estranho mesmo também. Ô, pessoal, vocês estão com seus cadernos aí, né? Então, tá. Então, beleza. Agora, então, a gente vai fazer algumas anotações importantes. Esse slide aqui eu vou deixar também lá na postagem de hoje, tá bom? Vocês já tinham visto esse slide aqui? Não, né? Sim ou não?
Sim, você tinha deixado como capa de fundo. A gente já tinha, inclusive, já visto esse slide aqui, né? Que eu estava falando que o reino de Cush, na verdade, é um reino dentro de uma região chamada Núbia. A secretária da escola lá do Santo Agostinho de Nova Lima se chama Núbia. Eu achei esse nome tão legal. Enfim, pois bem, então o reino de Cush ele se formou ao sul do Egito. E dentre idas e vindas, o Egito dominou os cuxitas por muito mais tempo, inclusive, mas os cuxitas também dominaram o Egito, né? Como a gente viu lá no vídeo, tá bom? Então, assim, eles também aproveitaram das cataratas e das águas e da fertilidade nas margens do rio Nilo para fazer esse grande reino. Eles eram exímios comerciantes, bons comerciantes, eles comercializavam produtos que vinham lá do Mar Vermelho, lá da Península Arábica, do sul da África e também com os egípcios. Então, eles tinham vários entrepostos comerciais e levavam produtos de lá para cá, daqui para lá e por aí vai. Por isso que eles eram tão prósperos. Além disso, eles tinham atividades comerciais ligadas à mineração, porque eles tinham minas de ouro, e também eram exímios agricultores, bons agricultores, porque também aproveitavam a fertilidade das margens do rio Nilo. Beleza? Então, é um reino que prosperou por muito tempo, mas por muito tempo também eles ficaram sob o domínio dos egípcios. Mas aí depois, e quando eles estavam sob o domínio dos egípcios, eles foram muito influenciados pela cultura egípcia também, como a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Estou passando. Bem, a região, ela foi ocupada um pouquinho antes do Egito. Então, os agricultores chegaram ali, fizeram uma agricultura baseada no pastoreio, porque a domesticação dos animais estava acontecendo naquele momento, era mais ou menos recente na história da humanidade, mas eles começaram, então, a domesticar animais e a agricultura, né, aproveitando ali as margens do rio, e também faziam pesca e coleta. Olha só, mesmo com a sedentarização das populações antigas, a população não deixou de fazer algumas coisas que fazia antes, por exemplo, caçar, coletar, pescar. Eles fizeram agricultura, mas eles continuaram fazendo essas outras atividades. Uma coisa não substitui a outra, eles ficam em paralelo. Agora, quando a gente caçava, pescava e não plantava, a gente tinha uma diversidade alimentícia muito grande. Era muito mais perigoso, né? Porque você estava ali sujeito a enfrentar os animais, as feras que estavam na natureza. Mas a gente tinha uma diversidade alimentar muito grande. Depois que a gente começou a plantar e sedentarizar, mesmo com as nossas opções diminuíram. Então, no final das contas, a gente começou a ficar mais pobre. Diga. O seu áudio cortando para mim. Pra mim, Para você ou tem mais gente cortando? Está cortando para outras pessoas? Porque a conexão aqui está ok. sim. Não, sim, que está cortando ou está tudo bem? Tá cortando. Pra mim tá normal, pra mim só tem uma hora que você tá falando um pouco lento, mas tirando isso tá normal. Tá, deixa eu tirar minha câmera aqui. Aí vamos ver se vai melhorar. Então vamos ver lá. Vamos ver se vai melhorar. Qualquer coisa vocês me falam aqui, tá? Bem, eu estava dizendo, pessoal, sobre a questão da sedentarização da região. As pessoas foram para lá e começaram a fazer coletas, aproveitavam também para fazer agricultura. E os produtos que eles cultivavam, o sorgo se parece um pouco com o milho. Deve ser parente do milho, eu não tenho certeza, mas eles parecem um milho em miniatura, um milho pequenininho. É bem bonitinho, inclusive. O trigo, lentilha, pepino e melão. Então, o pepino e melão são parentes, isso eu tenho certeza. Agora, enfim, plantavam esses produtos ali, né, para alimentação. Então, a região começou mais ou menos 7.000 antes de Cristo. Ou seja, mais ou menos 9.000 anos atrás. Bem, agora, eu coloquei esse bracelete aqui, vocês estão vendo um bracelete? Que é de ouro, que é uma das mais diversas riquezas que existiam na região. É impressionante como a região era muito rica em recursos naturais, sabe? Bem, os egípcios começaram a ocupar a região por volta do ano 2.600 a.C.
Então, eles ocupavam, eles faziam comércio. Enquanto os cuxitas estavam lá se desenvolvendo, os núbios, de uma forma geral, estavam se desenvolvendo, os egípcios já estavam lá na época do Antigo Império, já era um império, né? Já era um reino muito próspero, começaram a ocupar a região, porque viram com maus olhos, né? A possibilidade dos cuxitas ficarem bastante poderosos, de repente poderia rivalizar. Bem, mas foi na época do Médio Império, que na passagem, na verdade, do Médio Império para o segundo período intermediário, os egípcios perderam o controle da região porque eles foram invadidos pelos iquiços. Os iquiços invadiram o norte do Egito, o Egito ficou enfraquecido, e aí os egípcios diminuíram a ocupação deles lá na região. E aí foi mais ou menos por volta desse ano, 1500, 1400, alguma coisa, é que o reino de Cush se forma. Então, se unifica e se torna pleno. Então, anteriormente, ele estava se desenvolvendo, aí os egípcios vieram, dominaram a região. Quando os egípcios se enfraqueceram, então, finalmente, os cuxitas se tornaram um grande reino, tá? Bem, agora, no Novo Império, quando os egípcios conseguem expulsar os iquiços, aí, então, os egípcios, espera aí, ô cuxita, agora nós vamos ver, agora a gente vai voltar aí. E aí, então, os egípcios dominam os cuxitas novamente no Novo Império, depois da expulsão dos iquiços. E aí, o reino de Cush se torna um vice-reino do Império Egípcio, tá? E quem administrava o reino de Cush para os egípcios eram os próprios cuxitas. Bem, então, alguns produtos, né? Vocês gostaram da minha girafinha? Olha a girafinha bonitinha que eu coloquei aqui. Então, eles levavam grãos, óleo, gado, girafas, penas de avestruz, madeira, ébano, marfim. Marfim que eles extraíam lá dos dentes lá dos elefantes. Então, eles matavam os elefantes para comercializar o marfim em diversas partes. Incenso, escravos de ouro, e dentre outros produtos, viu? Então, o reino de Cush levava muita coisa. Levava não, os egípcios tiravam de lá, né? Tiravam muitas coisas de lá e levavam para comercializar e abastecer os mercados egípcios. Tá bom? Então, até entre o Antigo Império até o Novo Império, basicamente o que aconteceu foi o seguinte: o Egito dominou a região. O Egito dominou os cuxitas, os núbios, os cuxitas, né? Bem, só que depois do Novo Império, no fim do Novo Império, a situação do Egito fica muito complicada, porque aí o Novo Império, ali depois do Novo Império, depois que o Novo Império acaba, o Egito vai ser dominado por diversos povos, né? Primeiro, um dos povos que dominou a região com mais vigor foram os assírios. Então, os assírios dominaram a região, os assírios tinham um império muito grande em todo o Oriente Médio e também invadiram o Egito. Bem, mas aí os cuxitas, que se fortaleceram bastante, começaram a rivalizar com os assírios. E aí foram para frente. Os guerreiros cuxitas já eram bem treinados, estavam sempre na linha de frente do exército, inclusive egípcio, contra outros povos. Por exemplo, contra os iquiços, quem estava na linha de frente do exército egípcio eram os cuxitas, porque eles tinham um controle, eles tinham arco e flecha, e eles eram bons guerreiros, então eles sempre iam para a linha de frente, assim, porque manuseavam bem. Lembra lá que no vídeo da Joelza, que ela disse que os assírios montavam um cavalo e guerreavam montados. Agora, os iquiços foram aqueles que introduziram ali na região o combate com carro de guerra, porque eles tinham um carro de guerra puxado por cavalos, e isso dava uma mobilidade para os iquiços. Só que os iquiços, não havia via, né, pavimentada, não havia estrada, não havia, enfim, aí o carro de guerra muitas vezes podia atolar, podia, sei lá, soltar uma roda, podia acontecer um monte de coisa. Agora, o cavalo, ele tem maior mobilidade, por isso que os assírios eram exímios guerreiros. Os assírios a gente vai estudar daqui a pouco, mas eles eram impressionantes em termos de guerra, viu? Eles tinham um exército maravilhoso, e eles eram extremamente impiedosos também. Quando eles dominavam um determinado povo, eles chegavam e matavam todo mundo. Eles eram muito impiedosos, os assírios.
que é a galera que viveu onde hoje é a Síria, né? Inclusive o nome tem a ver com isso também. Muito bem. Quando os egípcios dominam a região dali da Núbia, né? Ali entre o Antigo Império e o Novo Império, há muitas cidades são formadas, porque os egípcios faziam entrepostos comerciais, e aí, em volta desses entrepostos se formavam grandes cidades sob a influência do Egito. A região da Núbia ficou sob o domínio dos próprios reis núbios, né? Às vezes eu falo cuxitas, às vezes eu falo núbios, mas o correto é, na verdade, falar da região da Núbia, porque o reino de Cush só se forma depois do Novo Império Egípcio. Quando o Novo Império acaba, e aí, então, de fato, o reino de Cush floresce. Muito bem, mas os vice-reis núbios, eles eram pessoas próximas aos faraós. Então, era uma espécie de representante dos faraós na região. Na verdade, nesse momento, nesse longo período aí de 2.000 anos, em que o Egito dominava a região da Núbia, era uma coisa só. A Núbia não era uma coisa separada, era uma coisa do Egito também. Só que eram pessoas diferentes. E eles foram muito influenciados pelos egípcios, então a cultura, as práticas culturais, religiosas, as tradições eram muito parecidas com o do Egito. Então era uma coisa só. Só depois que os egípcios se enfraquecem é que os núbios vão começar a fazer coisas diferentes, assim. Bem, muita gente, então, muitos funcionários da Núbia iam para o Egito e muitos funcionários do Egito iam também para a Núbia. Então, tinha intercâmbio de pessoas também, para aprender. As pessoas, os escribas núbios iam para as escolas de escriba lá no Egito, então aprendiam a fazer os hieróglifos e por aí vai. Para voltar para a Núbia, difundiam, divulgavam essa cultura egípcia. Muito bem, está cortando um pedacinho aqui, deixa eu tirar. Esse slide aqui é só para mostrar as influências culturais dos egípcios sobre os núbios, tá bom? Então, isso dura até o fim do Novo Império, beleza? Até o fim do Novo Império, os egípcios dominaram e influenciaram bastante os núbios. Só que, depois do Novo Império, o que acontece? Os núbios agora vão assim, agora é a nossa vez. Agora a gente vai mostrar para o mundo quem nós somos efetivamente. E aí, então, como reino independente, separado, autônomo, e aí o reino de Cush começa a prosperar grandiosamente. O Egito estava lá enfrentando um monte de problemas internos, e o reino de Cush, então, prospera com cavalos, olha que beleza, leões. Isso aqui, na verdade, não acontecia, né? Os leões podiam, inclusive, estar presentes em algum momento, em alguma parte, assim, mas como um instrumento de guerra, que é improvável. Mas os elefantes, sim. Os elefantes eram levados para alguns combates também, e os cuxitas tinham lá os seus escudos, suas lanças. Que filme em que aparecem guerreiras com lanças e escudos? Ah, sim, é no Pantera Negra. Pois é, o Pantera Negra, ele fala então de um pouco também de alguns, ele faz uma releitura de vários reinos africanos, né? Muito bem. Então agora vamos ver o que os cuxitas fizeram. Bem, por volta mais ou menos do ano 750 a.C., o rei Kashata, inclusive os nomes se parecem, né, com os nomes que tem lá no Pantera Negra, né? Os cuxitas marcharam sobre o Egito por volta de 750, e aqui tem uma pintura mostrando esse avanço, né, dos cuxitas sobre os egípcios. E aí, os gregos que estavam ali também, à espreita, tentando dominar a região, chamam essa dinastia, a 24ª dinastia egípcia, de dinastia etíope, dos faraós negros, né? Quando os núbios, os cuxitas conseguem dominar a região. Só que aí, como a gente viu também, os cuxitas nunca tiveram sossego, e aí tiveram que enfrentar os assírios. Na verdade, os cuxitas avançaram sobre a região
do domínio assírio. Eles foram enfrentar os assírios lá no domínio deles. Os cuxitas eram muito corajosos. Como eles dominaram toda a região do Egito e tinham um império gigantesco, e aí eles se sentiram fortalecidos e avançaram sobre a região também, sabe? E aí, então, os assírios tiveram sempre essa... Quer dizer, os assírios e os cuxitas foram rivais, né, por muito tempo. Bem, e aí, mais ou menos por volta de 660 a.C., essas datas são todas aproximadas, tá? Os assírios invadiram a região e saquearam Tebas, capital do Egito. E aí os cuxitas tiveram que ir embora, tiveram que ir para o sul novamente. Muito bem, então nós sabemos, portanto, que os egípcios dominaram os cuxitas por muito tempo, ou os núbios por muito tempo. Depois que esse domínio enfraqueceu, aí finalmente se tornaram um grande reino, que é o reino de Cuxi, e aí o reino de Cuxi depois invadiu o Egito e impôs lá uma dinastia por quase um século, por quase 100 anos. Então, eles dominaram a região. Agora, no final das contas, quando os cuxitas são expulsos, os egípcios tentaram apagar essa memória, como a gente viu, né? Eles não queriam enfim, né? Mas aí as descobertas arqueológicas mostraram para a gente, no final das contas, que essa dinastia existiu e ela foi uma dinastia, inclusive, muito poderosa. Foi por pouco tempo, foi por 100 anos, comparando com a história do Egito todo, mas foi significativo. E tem várias evidências, principalmente mais ao sul do Egito, da presença dos núbios lá. Bem, e aí nós temos aqui a Meroé, que é a nova capital, porque a primeira capital lá do reino cuxita é Napata. Então, Napata foi a capital. Quando os cuxitas tomam um ataque dos egípcios, né, dos assírios, eles voltam para o sul e aí mudam de Napata para Meroé. Meroé. Bem, e aí quando eles vão para Meroé, eles fazem ali também uma grande próspera o reino deles, e eles começam a deixar as influências egípcias para lá. E claro que essa influência nunca vai deixar de existir 100%, mas eles acabam se voltando para suas próprias culturas, né? Enfim, né? Então, durante o tempo em que o reino de Cush, a capital, era em Napata, é muito influenciado pelos egípcios. Depois que se distanciaram, que foram lá para a região de Meroé, então aí eles cultivaram a sua própria cultura, né? Quer dizer, aí fortaleceram suas próprias tradições culturais. Tá bom? Então, essa aqui é uma representação de Meroé. Na verdade, a gente só tem desenhos da região, né? Enfim, mas na verdade, hoje, o Sudão tem muito mais pirâmides do que o Egito. Mas só que, como está em guerra, a gente não pode ir lá visitar. As pesquisas estão paradas por causa das guerras recentes. E o Sudão do Sul é um país que se formou na região também. É o país mais novo que existe no mundo e está em guerra. As pessoas passam muita dificuldade, enfim. A África foi o berço de grandes reinos riquíssimos, e hoje passa por grandes dificuldades econômicas, sociais e por aí vai, né? Vocês não estão vendo eu dançar, não? Eu estou com a câmera desligada. Vocês estão ouvindo um batuquinho aí? Sim. A gente está escutando você instalando os dedos e um interfone tocando. O interfone tocando, eu desliguei aqui. Não tem como. Agora eu tô ouvindo a música de um celular. Eu já vou explicar por que está tocando essa música. Então, vamos mais um pedacinho. A música, pessoal, ela é de uma escola de samba, a Viradouro.
que fez uma homenagem às Candaces. Daqui a pouco eu vou falar quem são as Candaces, tá? Deixa eu ver se... Deixa eu retirar aqui o som para não ter mais problema. Deixa eu descompartilhar, compartilhar novamente, mas vou tirar o som. Bem, é o seguinte, fizeram uma homenagem às Candaces. Só eu. Mas o que acontece é o seguinte, olha só, lá em Meroé, quando eles voltam para Meroé, na edição Meroé se torna, né, a capital, e aí os reis desse momento, eles são cultuados pelas rainhas, pelas rainhas mães. E essas rainhas mães poderiam ser a mãe, podia ser irmã, Edmar, diga. sua voz tá travando bastante. E tá baixa. Pra mim tá não, baixo. pra mim não. Eu acho que, Maria Clara, acho que a sua internet que não tá, sua conexão aqui não tá boa. Porque Mas é porque eu tô ouvindo, o Edmar tava assim, mas de vocês eu tô ouvindo de boa. Vocês eu tô ouvindo muito bem. Então, não... Pra mim a do Edmar só tá travando, mas não tá baixo. Mas só tá travando. Pra mim não tá baixo, mas tá travando muito. Tá, agora tá normal. Agora tá bacana, agora tá sensacional, agora tá espetacular, agora tá... Tá melhor, mas ainda não tá excelente. Não tá excelente, não. Ô, gente, que dó. Quando eu tava aqui querendo dar o meu show para falar sobre as Candaces, preparando a musiquinha. Vamos tranquilidade, enfim, vamos tentando fazer aqui. Olha só, nesse momento, eu estava falando sobre enfim, né, a nova capital, que é Meroé, e aí em Meroé havia o reino prosperou novamente, isolado da região do Egito, isolado assim, do domínio egípcio, porque os egípcios estavam sofrendo uma influência. Primeiro os egípcios foram dominados pelos assírios, depois pelos persas, e aí depois pelos gregos. Então foram assim séculos e séculos só de domínio sob domínio de outros povos, tá? E aí o que acontece basicamente é o seguinte: enquanto os egípcios estavam lá com muitos problemas, lá em Meroé os cuxitas prosperaram, né? Bastante, inclusive. E aí entra em cena uma figura muito importante, que são as Candaces. As Candaces eram as rainhas, que eram pessoas extremamente importantes para a sociedade. Todas as vezes em que o rei precisava tomar uma decisão mais importante para a sociedade, eles recorriam a Candace para perguntar a opinião. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês as Candaces, que eram as chamadas rainhas mães. Essa Candace aqui é a Shanak Daket. Shanak Daket, então, era uma das Candaces, das rainhas que habitaram a região, e várias rainhas tiveram um papel destacado na resistência. Por exemplo, os romanos, quando chegaram lá na região do Kush, eles ficaram impressionados com a beleza do reino e também com a importância dessas mulheres. Então, portanto, o reino de Kush, tanto em Napata quanto em Meroé, a figura da mulher é muito importante, bem diferente de todas as outras sociedades que a gente vai estudar. De uma forma geral, as sociedades africanas, elas são muito mais matriarcais do que as sociedades europeias e asiáticas. Então, a gente vai ver, por exemplo, na Grécia, as mulheres, elas, em Atenas, por exemplo, as mulheres não tinham nenhuma função social, política e social. A única função da mulher era cuidar da casa e cuidar dos filhos. E a mulher não podia participar das decisões políticas, isso lá em Atenas. Agora, sim, lá na África, de uma forma geral, as mulheres tinham muita importância. Então, elas que davam a palavra final de algumas coisas, sabe? Então, é muito legal isso. E a gente vai ver isso em outras sociedades africanas também.
Por isso que a referência da Candace, que é a rainha-mãe, né? Enfim, né? Mesmo ela não sendo a mãe, ela podia ser uma irmã, podia ser a filha, podia, enfim. Mas ela traz para a gente um aspecto do reino de Cush, que é a matrilinearidade, ou matrilinearidade, é isso mesmo. Então, é matriarcal. É uma sociedade matriarcal em que a mulher tem bastante importância, tá? Muito bem. Agora, as pirâmides cuxitas, eu tenho um caso para contar, não sei se vocês estão vendo direito, mas tem um episódio muito triste nessa história, que é o seguinte: por muito tempo, o reino de Cush ele ficou meio escondido, como as pessoas davam muito mais atenção, depois que o reino de Cush entrou em decadência e tal, aí o Egito era o local para onde a maioria dos aventureiros, a maioria das pessoas queriam ir. Então, poucas pessoas sabiam da existência do reino de Cush. No século XX, teve um aventureiro, caçador de recompensas italiano, que ele foi até a região, descobriu essas pirâmides e ele dinamitou um monte de pirâmide. Aqui não dá para ver direito, mas tem muitas pirâmides que foram dinamitadas, porque se dizia que nessas pirâmides tinham riquezas. Então ele explodiu a ponta de cima da pirâmide, várias. Tem centenas de pirâmides, e dentre as quais dezenas foram dinamitadas por esse cara aí da Itália. Tá tudo bem? Vocês estão ouvindo bem minha voz? Então, né? Olha, com você tá tudo bem, mas com os cuxitas, não. Os cuxitas... Pois é, mas quando essas pirâmides foram dinamitadas, muito tempo depois já do declínio dos cuxitas. Mas os cuxitas, eles também fizeram, né, as pirâmides, que eram monumentos funerários também, só que, além de ser monumento funerário, eles tinham também alguns templos na porta. Tá vendo que a pirâmide ela é menor, bem menor do que as pirâmides egípcias, e ela tem um templo aqui de entrada. É uma característica das construções cuxitas. Mas, enfim, eles também incorporaram práticas de mumificação, e aí mumificavam os reis, mas mumificavam também pessoas de outras estirpes, né? Comerciantes, artesãos e por aí vai. Muita gente foi mumificada lá também. Muitas múmias cuxitas não estão mais lá no Sudão, foram levadas para outros lugares. Vocês lembram lá da cena iniciando, uma das primeiras cenas lá do Pantera Negra, em que aquele outro cara que, né, competiu com o Pantera Negra, ele está no museu, e aí ele está perguntando a menina, a guia lá, e a guia falando para ele, olha, isso aqui é do reino tal, reino de Benin, o reino do Congo, o reino de Gana e por aí vai. E aí o cara fala assim, não, essas coisas todas têm que voltar para a África, por que tem que ficar em museu britânico, essas coisas aqui? Enfim, é uma discussão que a gente pode fazer depois. De qualquer modo, muitas das coisas que estavam lá na África foram levadas para a Europa, com fins de preservar e mostrar ao mundo, né? Mas, enfim, mas tem outras coisas também. Então, as pirâmides núbias tinham um santuário externo, como eu falei, uma espécie de templo, e as gravuras, elas são muito parecidas. O estilo de pintura cuxita é muito parecido com o Egito também. Tá bom? Agora, o reino cuxita, cara, isso aqui é uma ilustração, mas eu fico impressionado em imaginar que esses caras fizeram isso há 3.000 anos atrás, e com uma suntuosidade fabulosa, espetacular, sensacional. E como os africanos gostam muito das cores, de muitas cores, gostam de variar bastante, era um reino muito suntuoso, brilhante e colorido, sabe? Mas no cotidiano, assim, as casas dos cuxitas tinha fogão, tinha cama, que eles compravam tudo no Magazine Luiza, tinha cadeira, tinha utensílio feito de ferro, de bronze, por aí vai. Então, assim, era muito luxuoso. As casas, de uma forma geral, assim, mesmo das pessoas mais simples, tinham uma estrutura bastante organizada. Enfim... E eles produziam, né? Os cuxitas produziam um monte de coisa, produziam cerâmica, muito artesanato, muito bonito, e decoravam bastante, faziam decorações com pena de animais, com pele de animais, com flores, com plantas, era uma coisa maravilhosa. E o comércio deles também era bastante ativo, faziam comércio lá com a galera que vinha lá do Mar Vermelho e também na região do Nilo.
como eles foram muito influenciados pelos egípcios, então eles cultuavam os mesmos deuses lá dos egípcios. Cultuavam os deuses Amon, Ísis, Horus, Tot e vários outros, mas também cultuavam seus próprios deuses. Principalmente depois que eles vão para Meroé, eles vão pouco a pouco deixando a crença egípcia e vão, né, cultuando deuses especificamente cuxitas, que é Sebil-Meker e Apedemak, enfim, que é representado na forma de leão. E nessa época também eles desenvolveram a escrita meroíta. A escrita meroíta, ela não foi decifrada 100% ainda. Então, tem alguma coisa que foi decifrada, tem muita coisa que a gente não conseguiu decifrar. E como as pesquisas lá na região do Sudão, elas estão paradas, elas não estão acontecendo, então é trabalho para a posteridade que vai acontecer. Bem, e aí no final das contas, por volta de mais ou menos do século IV a.C., o reino de Cush declina. Tá vendo aqui o leãozinho representado aqui? Dá para ver aqui no fundo, aqui são os leõezinhos, que é aquele deus, que é o deus Apedemak. Ele era bastante representado nos templos. E aí, mais ou menos por volta do século IV a.C., eles começam a entrar em decadência. O reino de Cush entra em decadência, mas aí ele vai ser substituído por um outro reino, que prosperou por mais 1000 anos, que é o reino de Ashum, que aí é assunto da próxima aula. E aí, como o Egito, nessa época, estava sob domínio de outros povos, o reino de Cush acabou diminuindo a sua base comercial, e aí foi se enfraquecendo, e aí, no final das contas, não teve mais como prosperar. Bom? Edmar, Oi, diga. eu quero fazer 2 perguntas. A primeira, esses slides vão estar no Conexa? Vou colocar hoje, vou colocar na postagem de hoje para amanhã. E vou, enfim, e vou colocar também a atividade para vocês fazerem, tá? E a segunda, vai ter Kahoot dessa matéria? Vai ter um Kahoot, mas não vai ser a AVA.